Olá, boa noite. Com a proximidade da volta às aulas, material escolar aquece as vendas nos supermercados. Falta de vacinas preocupa quem procura os postos de saúde da capital. Pioneira no movimento ambientalista brasileiro, a Agapan luta para conseguir uma sede. Alta dos combustíveis e El Ninho pressionam preços de frutas e verduras. E as orientações para evitar afogamentos durante as férias de verão. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. O ano mal começou e, com a antecipação do início das aulas, a procura por material escolar já é grande. E sabe qual é o local preferido dos gaúchos para a compra desses produtos? Os supermercados. IPVA, IPTU e material escolar. O ano sempre começa com um monte de gastos. Que a gente tem já Natal, tem tudo passou, daí a gente fica com bastante conta para pagar. Mas para quem quer economizar, tem alternativa: comprar no super mesmo. Segundo a Associação Gaúcha dos Supermercados, apesar de o preço do material ter aumentado pelo menos 8% em relação ao ano passado, a opção é mais em conta do que nas papelarias. Lá a inflação fez o preço subir 13%. Comprar material escolar em supermercado é mais barato? Aqui eu acho que sim. Em vista do bairro, aqui tá bem acessível o preço do que os outros bazar que eu andei olhando por aí pela região. E não é de hoje que o consumidor prefere comprar o material escolar por aqui. A tendência é a mesma há 9 anos. Entre os materiais que mais tiveram aumento estão os cadernos, folha branca e as mochilas. Só em janeiro e fevereiro, a previsão é que os supermercados faturem até 70 milhões de reais a mais. Já nas papelarias, a expectativa de faturamento real preocupa os lojistas. Os preços subiram muito e depois de que foram comprados em setembro e outubro, quando são feitas as previsões de compra para receberem agora em janeiro que estão vendendo, também nós temos um aumento de dólar e isso impacta nos preços. Então o lojista ele precisa vender o produto com o preço que tem e depois vai ter a recompra e isso faz com que os preços possam ainda subir mais. Supermercado ou livraria, não importa. Em qualquer um desses lugares, são as crianças que terão um papel decisivo na hora da compra do material. E para variar, os mais desejados por elas são geralmente 30% mais caros. Mas para esta mãe não tem chororô. A compra tem que ter limite. A condição de que a gente tem um limite para gastar, né? Nos cadernos, no estojo, nos lápis, nas canetinhas. E aí, dentro daquele valor que eu estipulo em casa, antes de sair, elas escolhem o que elas querem. Alguns preferem escolher o material sozinhos. Fazer uma maior economia, para evitar aquele, mãe, eu quero desse tipo, daquele, enfim. Mas a melhor opção ainda é educar para um consumo mais consciente. Só pediram um caderno de 200 folhas, então eu tô procurando o mais bonito, né? Só que tem que ser barato, né? A Prefeitura de Porto Alegre fechou o ano com superávit de 232 milhões de reais. O balanço divulgado hoje mostra que o Executivo economizou quase 65 milhões. Obras foram adiadas para evitar endividamento. O volume de investimentos caiu 14,5% na comparação com o ano anterior. Já as despesas com educação e saúde foram mantidas acima do percentual exigido pela Constituição. E alguns tipos de vacinas estão em falta aqui na capital. A orientação da Secretaria da Saúde é para que a população vá até os postos para conferir a situação de cada local. As vacinas que estão em falta ou com distribuição limitada são vacina contra hepatite B, com estoques quase zerados, a chamada vacina dupla contra difteria e tétano, e a antirrábica, ou vacina contra a raiva transmitida por mordida de mamíferos, como o cachorro, por exemplo. No posto de saúde Modelo, um dos maiores centros de vacinação da capital, o cartaz avisa sobre a falta da vacina contra a hepatite B.
E não tem falta. Como é que vai fazer agora? Vou ter que esperar, não sei. Mas nem todas as vacinas estão em falta. Foram procurar vacina? Sim. Qual vacina fizeram? Pentavalente. Tinha todas as que estavam procurando? Todas ali, tinha. A falta de alguns tipos de vacina atinge todo o estado, mas os municípios vivem situações distintas. Aqui em Porto Alegre, a Secretaria Municipal da Saúde orienta a população para que procure os postos de saúde para saber da real situação, pois alguns tipos de vacina têm públicos prioritários. Algumas vacinas que estão vinculadas à mídia como falta, e aqui em Porto Alegre a gente ainda está conseguindo abastecer. Então, procurar a unidade de saúde, explicar o caso, porque em algumas situações específicas a gente está conseguindo, como no caso das gestantes, bebês com contraindicação, né? A gente está conseguindo referenciar para um local onde tem, e algumas situações muito graves a gente usa a rede disponível, que é o Estado, as coordenadorias do interior. As poucas doses da vacina contra a hepatite B que ainda restam estão sendo distribuídas de forma estratégica que obedece protocolos em saúde. A gente ainda tem um estoque estratégico que não é muito grande, mas que está disponível no CRI, que é o Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais do Hospital Presidente Vargas, para alguns grupos bem específicos, tá? Que são as gestantes, os pacientes na fila de transplante e os bebês que têm contraindicação à vacina pentavalente. O Ministério da Saúde informa que adquiriu 370 mil doses extras da vacina antirrábica. O produto aguarda análise do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde e deve ser distribuído aos estados brasileiros ainda em janeiro. A distribuição das demais vacinas em falta deve se normalizar em fevereiro. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu hoje a venda de um medicamento contra a impotência que não tinha registro no Brasil. Outros 3 medicamentos registrados, mas produzidos pelo laboratório Prati Donaduzzi, em desacordo com as regras da Anvisa, tiveram a venda suspensa. A lista inclui um anti-inflamatório, um analgésico e um antibiótico. O estoque existente no mercado deve ser recolhido pela empresa responsável. Sexta-feira de sol e calor na região metropolitana. A temperatura em Porto Alegre chega aos 31 graus. Essa máxima se repete em Novo Hamburgo, que também vai ter um dia ensolarado. No litoral norte, o sol aparece entre poucas nuvens e os termômetros não devem passar dos 27 em Tramandaí. E ainda nesta edição, veja o drama da Agapan em busca de uma sede. E logo após o intervalo,